Olá, pessoal! Olha eu aqui mais uma vez, Anne Couto, mentora, escritora, terapeuta, trazendo para vocês mais um episódio do CoutoCast. A voz está um pouco rouca, mas está tudo certo. Estamos aqui para entregar conteúdo de valor que vai gerar para vocês aqueles insights. Mais um episódio do CoutoCast trazendo o assunto sobre ciclicidade feminina. Mas antes de nós começarmos, eu quero desde já chamar você para vir aqui, assina o nosso canal, ativar as notificações, encaminha para toda a mulherada, porque o papo de hoje, ele vai trazer mais uma pecinha daquele quebra-cabeça que eu acredito que para muitas meninas que mandaram mensagem no direct, ficou faltando. Anne, tem um assunto aqui, isso aqui e tal coisa. Pronto, hoje a gente vai dar continuidade sobre todas as perguntas, sobre todas as dúvidas que vocês ainda têm sobre esse tema. Também quero, antes de tudo, agradecer ao Instituto Arte da Fé por estar apoiando o nosso programa, a Arte Modular e, claro, né, a toda a nossa equipe e a você que tem aí acompanhado, tem trazido aqueles insights, aquelas dúvidas, porque, como eu falei nos episódios anteriores, a sua interação traz mais recurso para que a gente possa ampliar esse conhecimento, essa troca, essa partilha. E trazendo justamente toda essa sequência, a continuidade desse assunto, eu trouxe aqui um tema para compartilhar com vocês hoje sobre a culpa e o autoataque. O que acontece com nós, mulheres, a respeito desse detalhe, né? Esse padrão de comportamento que está relacionado ao como nós nos sentimos ou a como nós percebemos o que está em nossa volta. Eu tive uma conversa há 2 semanas com uma seguidora a respeito, e que essa seguidora se tornou uma mentoranda, quando ela me trouxe a seguinte pergunta: Anne, por que eu me culpo quando eu não tento, quando eu tento, mas não consigo render na mesma proporção? E aí foi quando eu trouxe para ela o seguinte: existe, como vocês que estão nos acompanhando sabem, que existe 4 fases. Não vai adiantar a gente querer forçar ter o mesmo nível de produtividade, com o mesmo nível de intensidade, de energia e de emoção o ciclo inteiro. E aí o que foi que eu trouxe para ela? Eu disse, observe o seguinte: quando você está fazendo um trabalho e que a bateria do celular ela começa a descarregar, para que você tenha uma autonomia maior, você precisa ativar o modo economia de bateria e evitar o uso de alguns aplicativos, para que você possa ter um rendimento em um aplicativo ou em uma ferramenta específica. Eu trouxe essa informação para ela poder entender o que eu queria explicar para ela. Então, vindo agora para nós mulheres, o que acontece? Quando a gente chega numa determinada fase, meninas, é óbvio que as demandas elas permanecem as mesmas. Só que o nosso ritmo interno físico, emocional, cognitivo, mental, ele não vai estar o mesmo, dependendo da fase. E onde é que está o problema? É a gente querer forçar a execução das mesmas atividades, dos mesmos processos, dos mesmos papéis, num ritmo totalmente linear. Ou seja, trazendo para o contexto da ciclicidade feminina, se eu ou você, no período pós-menstrual, a primeira semana que pós-menstruação, que é a fase dinâmica, que é aquela fase onde já passamos pelo processo de renovo e está com todo o gás, a gente vai conseguir fazer diversas tarefas. É ideal? Não, tá? E esse já é um convite que eu faço para vocês, que vocês utilizem recursos para que possam já calibrar as atividades ideais para aquela fase. Existe uma ferramenta que eu criei, quem está acompanhando sabe, que dentro da mentoria tem uma ferramenta onde eu ensino as mulheres a fazer essa análise, identificar e ajustar
algumas atividades para que justamente não aconteça o que aconteceu com essa seguidora. Ela tentar fazer no mesmo ritmo, na mesma intensidade, e na hora ela não consegue, e aí vem aquela culpa, e vem o auto-ataque, e essa consequência, aquela punição desnecessária. Então, da mesma forma, é o que acontece conosco. Se eu estou com a minha bateria descarregando, ou seja, se o meu nível de energia ele está diminuindo ao longo do ciclo, automaticamente, eu preciso ver tarefas, eu preciso ver cenários, atividades que são ideais para executar naquela fase. Inclusive, tem um livro que eu utilizo muito como ferramenta de busca, de pesquisa e para construir essa metodologia, que é o Mulher Realizada. Só que tem outros 2 livros que eu estou utilizando, inclusive, para complementar essa pesquisa, que é o Sem Esforço e o Óbvio que Ignoramos. E eles trazem exatamente isso. A gente, por ignorar a diminuição do nosso nível de energia, a gente se sobrecarrega, e pelo fato de se sobrecarregar, porque a gente está exigindo de nós mesmas que tenhamos o mesmo nível de intensidade, de ritmo, bererê, barará, como vocês já sabem, e a gente não está na fase ideal para tantas ações, tantas demandas, o corpo vai dizer assim, você não vai, sabe? Então, aí tá óbvio, o seu corpo está mostrando, só que a gente tenta ignorar, forçando a ele a seguir num ritmo, num fluxo que não está ideal para aquela fase. E aí, quando eu trouxe para ela essa analogia, ela disse, caramba, agora eu estou entendendo. E qual é o problema de você, assim como eu, tá, meninas? O que me levou, já falei em episódios anteriores, o que me levou trazer hoje para a minha vida e trazer hoje para as redes sociais e para a internet esse conhecimento foi viver nesse lugar. Viver no lugar de mulher multitarefa, mulher que assumia diversos papéis e que forçava o corpo a viver no mesmo ritmo o tempo todo, ou seja, no ritmo linear, quando o meu corpo, até então, na época eu desconhecia que ele era cíclico. E quando eu tentava entregar as minhas tarefas, as minhas demandas no mesmo ritmo todos os meses, e quando numa determinada situação eu não conseguia, acontecia exatamente isso que acontecia com essa mentoranda. Eu começava a me culpar, eu começava a me chicotear e dizer assim, não, tem alguma coisa de errada comigo. E o erro estava no quê? No fato de eu não parar para ler os sinais que o meu corpo estava dando. E aí o que foi que eu trouxe para ela como luz? Entender que como cultura, né, dentro da produtividade, nós somos ensinadas a associar o nosso valor à performance. Mas deixa eu te perguntar uma coisa. Quanto você está disposta a pagar para você obter essa alta performance? Será que essa alta performance ela vale a sua saúde emocional, a sua saúde mental, a sua autoestima? Porque é isso que tem acontecido com muitas mulheres, assim como aconteceu comigo. Chegou uma hora que o peso da autocobrança exigia de mim eu fazer coisas que não faziam muito sentido. Quando eu estudei, quando eu trouxe para mim essa clareza, eu caramba, eu estava fazendo tudo errado. Eu estava forçando o meu corpo a fazer algo que ele, naquele momento, ele pode fazer, ele tinha como fazer, mas aquela fase não era a fase ideal. Então, trazendo para fechar essa caixinha, o convite é, quando a sua bateria social, quando a sua bateria física, quando a sua bateria mental e emocional, ela estiver descarregando, não vá querer meter no carregador para poder continuar ali, fazendo as coisas de forma acelerada, tá? Antes de gravar esse programa, eu estava tendo uma mentoria e o papo que eu estava tendo com o meu mentão foi exatamente sobre isso, né? Sobre a gente entender que precisamos não só alinhar, ou seja, calibrar, mas também entender que a gente precisa desacelerar em alguns pontos para que possamos chegar realmente no objetivo. E aí, quando eu falo para vocês que quando a bateria estiver descarregando, não vá lá utilizar a tomada para poder resgatar energia, para poder voltar
a fazer as coisas no ritmo acelerado, eu me refiro a, além de forçar o seu corpo a fazer algo, quando, sabe, tá pedindo que você dê uma desacelerada, que você descanse, utilizar de recursos que aumentem a disposição. Eu tô falando isso porque eu já fiz muito isso, viu, meninas? Eu já fiz muito esse papel de utilizar estimulantes como cafeínas, energéticos e tal, para manter né, o nível de disposição física e mental, mas na verdade ela não acontecia. Às vezes, o semblante, a fisiologia física, de uma forma, para quem faz uma análise, para quem é mais, sabe, consegue ter fazer uma análise comportamental das pessoas, ficava claro que eu, naquele momento, eu estava entregando conteúdo, eu estava treinando, estava fazendo até atividade física, de uma forma forçada. E aí é onde entra a pergunta que eu fiz anteriormente. Qual o preço você está disposto a pagar pela produtividade, pela performance? Será que vale a pena você forçar a sua saúde mental, a sua saúde emocional, comprometer a sua autoestima? Porque, gente, fala sério. Quando a gente tenta fazer algo que a gente não consegue, a gente começa a se sentir incapaz. A gente começa realmente a trazer esse auto-ataque, essa culpa, e isso só piora o nosso quadro. Não fica mais leve se a gente entender que olhar para aquele momento e olhar e dizer assim, cara, o porquê que eu estou me sentindo assim? Será que é algo relacionado à demanda que eu tô querendo entregar? Realmente é necessário eu colocar toda a minha energia nesse projeto ou nessa ação agora? Eu preciso fazer nessa proporção? É para mim ou é para o ambiente? Ou é para atender às expectativas alheias? Por que eu estou trazendo esse ponto? Porque eu também fiz muito isso. Forçar o meu corpo, forçar as minhas emoções, passar por cima dos meus limites para atender a expectativa dos ambientes. E muitas das vezes o resultado não era tão favorável, porque muitas vezes a gente faz esse sacrifício esperando pelo menos um obrigado, né? Ou um parabéns. Você vai ser um excelente profissional. Ou você é uma excelente esposa, ou você é uma excelente mãe. Dependendo do contexto, você espera um reconhecimento. E nem sempre isso acontece. E tá tudo bem. Tá tudo bem. Não é sobre o outro, é sobre você. É sobre você olhar para você e dizer assim, cara, eu fiz o meu melhor com os recursos que eu tinha. E quando eu trago esse ponto de você olhar para essa situação e dizer assim, ter consciência, é você entender que você precisa, antes de tudo, olhar para você como o centro, tá? Por que, Anne, olhar para você como centro? Porque se você não se olhar para você como centro, como é que você vai ser a melhor esposa? Como é que você vai ser a melhor mãe? Como é que você vai ser a melhor profissional? Como é que você vai ser a melhor filha? Se você não acolhe primeiramente você, para você entregar o seu melhor para o outro. Inclusive a Bíblia nos ensina sobre isso. Amar ao próximo como a ti mesmo. Como é que eu falo de amor se eu não demonstro, se eu não aplico o amor a mim mesma? E aí, um outro ponto que eu quero trazer para vocês aqui é que se vocês internalizam essas cobranças, como eu já citei, a probabilidade da pressão emocional, da desmotivação, da culpa, da autoestima, ela vai diminuir. Por quê? Porque você está sendo calibrada por a frustração de você querer fazer, mas não conseguir fazer na proporção que você gostaria. E não é sobre o que você gostaria, é sobre você estar no período ideal para entregar naquela mesma intensidade. Então, tem algumas fases que, quando você aprende a ler os sinais do seu corpo e que você entende como cada fase ela entrega e amplia capacidades, tem duas fases que estrategicamente você pode utilizar para entregar tudo aquilo que você poderia entregar dentro de 30 dias em apenas 15 dias. Como assim, Anne? Isso é possível? É possível sim. E eu
desde 2021, quando eu comecei a fazer essas pesquisas, quando eu comecei a estudar sobre, quando eu comecei a fazer essas auto-aplicabilidades, eu entendi que eu não era uma mulher improdutiva. Eu só estava utilizando os meus períodos de forma errada. Cara, vai por mim. Faz todo sentido. Faz todo sentido. E aí, o que eu precisei primeiramente entender? Nomear esse autoataque. Né? Por que eu estava me rotulando, me punindo? Né? Como é que esse mecanismo eu fui aprendendo e trazendo para mim como uma verdade, quando na verdade ela não era. Era só realmente que eu estava fazendo uma leitura distorcida de quem eu era, na minha natureza biológica. E aí, qual é o alerta que eu faço sobre esse fator também? Você fazer esses ajustes e trabalhar um pouco mais a desregulação do que os ambientes, tá? Os ambientes externos, eles lhe propõem para que essa tensão constante, ela diminua. Por que, Anne? Porque se você coloca toda a tua energia no que está acontecendo em volta, é óbvio, né? O óbvio que você está ignorando até agora, que agora vai passar de deixar de ignorar, que eu tenho certeza disso, você vai parar de canalizar energia naquilo que não é, sabe, que você não consegue entregar naquele momento. Você pode, mas não deve, tá? Não deve. Por quê? Porque você vai investir muito mais energia para entregar algo que para aquele período não é tão ideal. Quer ver um exemplo? Você que está nos assistindo agora, pare e pensa aí. Qual foi o momento que você estava num evento e que, assim, nesse evento, era um evento que você se inscreveu num curso ou uma palestra, algo do tipo, e você, naquela expectativa, naquela ânsia de participar, e chegou exatamente na semana ou no dia do evento, você olha assim para o lado e pensa em cancelar, pensa em desistir de ir. Por que isso acontece? Porque tem uma fase do nosso ciclo que a gente não quer estar interagindo com pessoas. A gente quer ficar naquele processo de introspecção. Mas aí o que acontece? Você bota lá na sua mente o seguinte, tá, não tenho como cancelar. Se eu cancelar, eu vou perder o valor que eu investi, porque não tem reembolso, ou tem reembolso, mas o reembolso é parcial, enfim. Você traz diversos parâmetros para poder forçar o seu corpo a participar daquele movimento, daquela situação, onde você vai estar no meio de pessoas e que naquele momento o período não está favorável para você interagir com pessoas, e aí você vai para o curso, vai para o evento, enfim. Só que aí você, automaticamente, o seu corpo está presente, mas a sua mente não está presente. As suas emoções, ela não está presente para poder captar, para poder interagir com as pessoas, para poder absorver o que você tinha ido absorver. E aí, quando você volta, você diz assim, caramba, se eu pudesse, eu não teria nem ido. Você olha para a situação e diz assim, o fato de você não estar presente, você acha que você jogou dinheiro no lixo. E, na verdade, não foi isso. Na verdade, é porque você estava numa fase que não era favorável para aquela situação. Seja um evento, seja um curso, seja uma reunião, seja uma apresentação de um projeto. Você acaba trazendo para você e que você não conseguiu ser produtiva, ter uma boa performance. E aí você começa a trazer todos aqueles rótulos que nós, mulheres, costumamos trazer de forma até inconsciente. A gente sabe que nós temos capacidade, que nós temos um grande potencial, mas por um detalhe do qual a gente não conseguiu ler os sinais, a gente acaba pisando, né? Tenta pisar um pouco no acelerador e, consequentemente, nem sempre o resultado é tão bom. E quando a gente vê que o nosso nível de absorção e coisa e tal, ou seja, quando a gente percebe que não rendeu o quão gostaríamos de ter rendido, acontece isso. Então, é um outro convite que eu trago para vocês. Trabalhar um pouco essa distribuição de energia para que você possa absorver e ser mais produtiva e proativa, mas de uma forma leve. Fazer a leitura da fase cíclica, elas nos traz realmente ferramentas e recursos poderosos para que a gente consiga realmente produzir
e ter uma ótima performance, mas sem aquela autocobrança de que precisa ser tudo perfeito. Você vai conseguir utilizar o momento ideal para aplicar e absorver exatamente aquilo que você tá pronta, né? Que a fase é favorável para captação, para absorção e para execução. E aí um outro ponto que eu posso trazer para vocês, meninas, construindo tudo em cima desse feedback, dessa mentoranda, desse papo que nós tivemos, é que o seguinte, um ponto que a gente pode trazer aqui também é sobre se você está se punindo por respeitar um corpo que foi feito para variar, você precisa repensar. E aí é onde entra o que nós começamos, o que eu comecei falando desde o início, né? Sobre o auto-ataque. Porque, por exemplo, eu trouxe a ideia da bateria do celular, né? Então, percebe-se que eu estou ali forçando o meu corpo a fazer algo que, naquele momento, a disposição de energia mental, emocional, cognitiva, enfim, ela não tá legal. Com isso, eu percebo que eu não tô bem, mas eu ainda assim forço. Vou trazer até um exemplo aqui de uma colega, eu acho que eu já trouxe aqui, mas eu vou relembrar para vocês. Eu tenho uma colega que faz pilates comigo, que ela é... Não, acho que eu não trouxe não, esse exemplo não, foi numa mentoria que eu trouxe o exemplo dela. Que ela é fonoaudióloga. E uma das aulas de pilates, ela chegou lá, sabe, tava nítido que ela tava indo, porque assim, tinha que cumprir a tabela. E fez os exercícios tal, e sempre reclamando, né? Tanto reclamava na fisiologia do corpo dela, como ela declarava as reclamações, o desconforto que ela tava. E aí, no encerramento da aula, ela precisava sair e tal, porque tinha uma agenda com a cliente e coisa e tal. Eu cheguei para ela e dei uma sugestão. Amiga, deixa eu dizer uma coisa. Quanto custa? A mesma pergunta que eu fiz para vocês agora, fiz para vocês no programa hoje, eu fiz para ela. Eu disse: quanto custa você fazer um atendimento forçando o seu corpo da forma que você está se dispondo a forçar? Quanto custa você oferecer um atendimento para sua cliente quando você não está se sentindo bem? Analise comigo. Você é um excelente profissional e entrega o seu melhor atendimento, mas da forma que você está, você não vai conseguir entregar o teu serviço da melhor forma, de como você gosta de entregar. Consequentemente, a sua paciente ela vai ter uma visão distorcida da sua entrega e você vai se punir, se culpar, porque você viu que você poderia ter entregue mais, mas não conseguiu porque você não estava bem. Aí ela parou assim e pensou: Anne, faz sentido, você tem razão. Mas o que é que eu posso fazer? Eu disse: você cancela, remarque. Porque se você não está bem, analise. Se você não está bem, como é que você vai conseguir entregar o seu melhor? E aí é onde entra exatamente esse ponto aqui. Se punir por respeitar o corpo que foi feito para variar. Gente, não tem necessidade de eu querer me chicotear por dizer assim, cara, meu corpo ele é cíclico. A energia feminina é uma energia cíclica. Tem dias que eu não vou estar bem, então se for para eu não entregar meu melhor, eu prefiro dar uma pausa ou desacelerar para que quando a minha energia ela se renovar, eu vim com tudo e entregar o meu melhor. Só que aí o que eu percebo, meninas? Vocês que estão nos assistindo agora, o que eu percebo é que quando vocês escolhem esse lugar, vocês ainda se punem, vocês ainda se culpam, vocês ainda se rotulam. Acorda, para com isso. Para de se culpar, de se punir por se priorizar. Se a sua cliente, assim como eu e como você, ela é uma mulher, no momento que você estiver um pouco mais de afinidade, você partilhando isso com ela, você se conecta com ela. E digo para você, a relação de vocês se torna muito mais duradoura e mais empática. Sabe por quê? Porque da mesma forma que a minha colega, ela estava indo porque tinha que cumprir a agenda, mas estava indo forçando o corpo dela. De repente aquela cliente também estava assim, meu Deus, hoje eu não tô bem para poder fazer uma consulta.
eu tô pensando em desmarcar. Mas aí ela, né, para cumprir a agenda, né, fez um compromisso com a médica, ela simplesmente também não se permitiu adiar aquele momento. E por que eu estou trazendo isso? Porque eu também já fiz isso. Já aconteceu de eu estar com uma situação, uma agenda, e eu dizer assim, caramba, não tô com coragem, como é que eu vou falar para fulano para né, desmarcar? Que é uma coisa que é um dos valores que eu tenho. Eu respeito muito o tempo das pessoas. E aí o que acontecia? Aí eu ia recorrer a Deus. Ô Senhor, hoje eu não estou me sentindo bem. E se eu disser para vocês que acontecia de eu receber a mensagem, ó, Yane, a programação teve que ser adiada por motivo X. Eu digo, obrigado, Senhor. Mas eu às vezes ficava me culpando, sabe? Por eu querer entender que eu precisava respeitar o meu corpo, mas o fato de eu não dizer não, de eu não querer dizer não, me trazia dor. E aí, no próximo programa, eu vou falar sobre a ressignificação, sobre como você pode olhar para esses fatores e entender que não é sobre você, sabe, ser improdutiva, estar procrastinando, estar se sabotando. É sobre você olhar para você e dizer assim, cara, hoje eu não estou legal. E você dizer para você que você não está legal, sem culpa, sem se punir. Entender que você não está legal naquele momento, mas que você está na fase de desacelerar para renovar suas energias, para na fase seguinte você vir com todo o gás. Pegou essa chave? Gente, tem um pouquinho de paciência comigo hoje, porque a garganta tá pegando. Então, assim, meninas, eu não vou querer me estender muito sobre esse tema, aliás, nesse programa, tema não, porque a gente tem muito papo pra gente falar. Mas o que eu quero passar para vocês aqui é exatamente isso. A mensagem que eu quero deixar para vocês hoje nesse programa é exatamente isso. Para de se punir, de se auto-atacar, de se culpar por entender que você é uma mulher, que você é uma mulher cíclica e que vai ter dias que você não vai estar com seu pico de energia e tá tudo bem. No dia que você tiver que dizer não, fala não, mas não se pune, não se culpe por isso. Aprender a respeitar os sinais do seu corpo, né? Do nosso corpo, não é egoísmo, é o amor próprio em prol do amor ao próximo. Porque, como eu falei, se a própria Bíblia nos orienta aqui a amar o outro, amar o próximo como a nós mesmas, se eu, independente do contexto profissional, social, familiar, conjugal, se eu quero entregar o meu melhor para o outro, eu primeiramente preciso e devo entregar o melhor para mim mesma. O CoutoCast de hoje vai ser um CoutoCast, digamos, express. Mas semana que vem eu aguardo vocês para mais uma aula, tá? Quero agradecer a você que ficou comigo, a toda a nossa equipe que está lá atrás, mandando ver. Gente, março tá chegando aí. Estou preparando algo especial para vocês, tá? Inclusive. Semana que vem eu anuncio. Semana que vem eu anuncio para que vocês já comecem a se preparar para o que nós vamos estar trazendo para as próximas temporadas. Inclusive, meninas, vocês que estão aí vivendo essa fase da pré-menopausa, que está em fase de transição, eu vou trazer várias mulheres que estão nessa fase, trazer para vocês as experiências, os desafios e como ela lida com esses desafios nesse período, porque eu estou vivendo esse período, tá, meninas? Gente do céu, vocês não têm noção. Eu não vou dizer a loucura, sabe? Mas assim, é uma fase diferente. É uma fase diferente e dentro desse novo momento que eu estou em transição, conversando com outras mulheres, eu digo, cara, eu preciso trazer para as minhas meninas esse novo cenário de conhecimento, porque todas nós, independente da fase que você se encontra agora, se você está na adolescência, se você está você vai passar. E não é melhor que você comece a conhecer todas essas fases que você vai vivenciar na sua jornada, desde agora, para quando você chegar na fase que eu estou me encontrando agora, que, por exemplo, deixa eu trazer aqui um depoimento pessoal.
uma das características de quem está na perimenopausa é a sensação de fadiga. Então, se você que está me assistindo agora, está se sentindo assim, cara, você não fez nada hoje, mas está sentindo que você carregou um jegue nas costas, calma, não se preocupe, não se desespere, não se chicoteie, não se auto-ataque, porque é só um sintoma da sua fase de transição, tá? Inclusive, eu vou trazer uma pessoa ultra especial para nos trazer orientações alimentares para nos ajudar, inclusive, a melhorar o nosso bem-estar para quem está vivendo essa fase de transição. Enfim, já dei bastante spoiler. Você quer saber mais? Venha para os próximos programas, porque eu vou dizer com você. A temporada de março em diante vem cheia de novidades. Então, eu quero agradecer a você que ficou comigo até agora. Agradecer a toda a nossa equipe. Ó, e vai lá, assina o canal. Assina o canal, vai lá, compartilha, porque o YouTube ele precisa entender que esse conteúdo está ajudando a você e que pode ajudar outras pessoas, tá? Agradeço ao Instituto Arte da Fé e a Arte Modular, que está sempre conosco aqui. E, ó, semana que vem eu aguardo vocês. Eu aguardo vocês. Ah, o pessoal da GS também. Quero agradecer aqui o pessoal da GS. Não podia deixar de agradecer o pessoal da GS, que, por sinal, já tem um... Não, no próximo programa eu falo do spoiler, que vai vir aí um mega lançamento para março, o mês da mulher. Beijo no coração de vocês. Eu aguardo vocês no próximo CoutoCast. Tchau, tchau.